Como eu disse no começo do culto, nós gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 37. Nós já lemos os 3 primeiros versículos. Eu gostaria que você abrisse novamente a sua Bíblia para a gente meditar um pouquinho esta manhã. O Salmo 37. Que a gente possa meditar um pouco e que o Senhor possa falar grandemente nesta hora. Eu gostaria de dividir até o versículo 9. Então vou ler novamente desde o começo, que diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esse salmo, ele inteiro, ele já é uma comparação daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor e daqueles que dizem servir. Ele já faz uma separação. A gente tenta sempre imaginar o que o salmista estava passando naquele momento. Muitas vezes nós até sabemos historicamente, mas nós não sabemos o que se passava na cabeça dele, para ele não só ser usado por Deus, deixar ser usado por Deus, mas para analisar a situação e colocar essas palavras para a gente meditar nos dias de hoje. E aí, quando a gente começa a tentar entender aquela situação, aquelas circunstâncias e começa a ler, a gente vê que durante esse salmo inteiro ele faz essa comparação entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que vivem loucamente. E aí, essa semana, esse salmo me veio à mente, porque eu estava olhando o Facebook e aí me passou um comentário que eu até compartilhei. E é interessante como, conforme a gente vai meditando na palavra do Senhor, várias coisas do seu dia a dia remetem à palavra. E que nós possamos ser assim, meditar na palavra do Senhor a ponto de você ver uma situação, um pequeno detalhe, e lembrar que a palavra do Senhor já tinha te falado aquilo. E num tempo onde as pessoas vivem tanto de jargões, né? No tudo posso, naquele que me fortalece, todos os dias, né? A gente se pergunta se conhecemos realmente a Deus. E meditando, a gente percebe o quanto nós conhecemos de Deus e o quanto nós precisamos conhecer cada vez mais e mergulhar cada vez mais para conhecê-lo. E o comentário que eu compartilhei diz assim: às vezes a grama do vizinho é mais verde porque é de plástico, viu? Então fica em paz o seu caminho. E esse comentário me fez lembrar de um versículo do Salmo 37. E para a gente meditar essa manhã, eu gostaria de falar 2 pontos que é necessário que a gente venha entender na caminhada com o Senhor. E colocar esses pontos nos devidos lugares, que é sobre sentir e confiar. Esses pontos, eles nos levam até uma certa maturidade, porque conforme nós vamos amadurecendo na presença do Senhor, a gente começa a ter esse discernimento entre sentir e confiar. E por que falar sobre sentir? Porque a gente não pode pautar as nossas escolhas, as nossas decisões somente em nossos sentimentos.
E aqueles que começam a ser maduros na presença do Senhor compreendem o que eu estou falando nessa hora. Porque quando nós pautamos as nossas escolhas somente em nossos sentimentos, isso é tremendamente perigoso. Vai haver sentimento. Nós não somos robôs. Mas a gente precisa entender que quando a gente pauta as nossas escolhas, decisões e ações somente pelo que sentimos, nós somos fadados a cair. A gente acaba ficando fraco no sentido de nos falta um alimento sólido, nos falta um firmamento. E para entender melhor, é só você pensar que aqui dentro nós estamos com os ventiladores ligados e aqui está fresco. Alguns devem estar sentindo um pouco de frio, outros estão sentindo calor mesmo assim, mas aqui você está tendo um sentimento de temperatura. Lá fora está completamente diferente. Lá fora está de fato como o sol já tem aquecido tudo. Então o fato de você sentir ou não muda o fato de estar. E por que esse exemplo? Porque muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, aqui na casa do Senhor, e nós dizemos não sentir, porque a canção que nós gostamos não tocou, porque a pessoa que nós gostamos não ministrou, porque o dia estava chuvoso, porque eu não estou tão bem. E isso é perigoso, pautar tudo nos nossos sentimentos, justamente por isso. Porque nem todos os dias você vai sentir. Tem dia que você já saiu de casa, já estava 24 graus e você só foi sentir calor depois. Tem dias que estava frio e você nem estava sentindo frio. Isso porque o sentimento envolve essa percepção do nosso corpo, do nosso tato, a percepção da nossa mente quanto à nossa volta. Então, se quando nós entramos aqui, nós dizemos não sentir a presença de Deus e pautarmos as nossas escolhas somente no nosso sentimento, nós vamos constatar que Deus não está aqui. Ele só está quando nós sentimos. E eu não sei você, mas o Deus que nós confiamos e aprendemos a confiar está aqui independente de nossos sentimentos. Eu não sei se você acredita nisso, mas é o que eu acredito. Porque Ele faz independente das circunstâncias. Nem todos os dias você vai acordar bem para trabalhar, mas você vai ter que trabalhar. Você vai ter que limpar uma casa, lavar uma louça, mesmo não estando disposto. Porque você não está se sentindo disposto. Mas com Deus, quando nós nos colocamos à disposição dEle, Ele faz a nossa vida independente dos nossos sentimentos. Ele nos dá um alimento. Ele nos torna sólidos, firmes na presença dEle. Lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 14, diz: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quando você tem esse alimento sólido, você começa a discernir o bem e o mal. Você começa a discernir a diferença entre sentir somente e, de fato, confiar. Como nós cantamos, nós precisamos ser adultos o suficiente para confiar mesmo sem compreender. Porque nem tudo que Deus vai fazer a gente vai compreender. E um grande exemplo é quando você chega numa sala de hospital e você vê um médico falando que não tem mais solução. E a pessoa se levanta, a pessoa se recupera, porque Deus está fazendo milagre na vida dele. É quando você não tem mais como agir dentro da sua casa, com a sua família, e Deus começa a te dar ferramentas e começa a te estruturar para resgatar a sua família, o seu casamento, resgatar os seus filhos, trazer os seus pais de volta para os caminhos do Senhor. E isso só o Senhor pode fazer. E ninguém consegue explicar de fato como o Senhor faz. Porque se Deus começar a ser explicado nos mínimos detalhes, você pode ter certeza que Ele vai deixar de ser Deus. Porque quando Ele for explicado, os homens vão querer ser mais do que Ele. E é isso que a gente vê em todos os dias.
Quando se explica como um vírus funciona, então se cria uma vacina para combater os vírus. E o dia que eles conseguirem explicar Deus, eles vão criar métodos para combater Deus e querer vencer Deus. É por isso que Deus não se explica, porque Ele é invencível. E isso nos faz confiar. E para confiar, nós precisamos começar a conhecer Ele. Porque você não pode confiar cegamente sem conhecer. Porque se você confiar cegamente, você pode cair. Então a gente começa a ver os extremos. Você não pode somente sentir e você não pode confiar cegamente. E aí parece que eu estou entrando em contradição. Mas se você for analisar, quando você confia cegamente, tudo o que colocar em Deus, você vai dizer amém e vai embora. Quando você medita na palavra dele e mergulha e devora e se alimenta de coisas sólidas, você começa a entender o que é confiar, mesmo sem compreender. Você pode ser aquele que acabou de se converter. Você pode ser aquele que acabou de conhecer o Senhor. Mas com o tempo você vai começar a confiar dentro daquilo que você conhece do Senhor. E a gente precisa conhecer cada vez mais Ele. Porque se nós não conhecemos o nosso Deus, nós não iremos buscá-lo e não iremos servi-lo como devemos. E qualquer vento irá nos derrubar. Qualquer vã doutrina irá nos comprar. Então, a gente chega no segundo ponto. E aí a gente faz essa ligação entre sentir e confiar. Uma das definições de confiar é entregar alguma coisa aos cuidados de alguém. Alguém que vai cuidar independentemente do que você vai entregar ou da condição que você está. O quanto você confia no Senhor para entregar a sua vida a Ele. Para que Ele cuide independente da circunstância, independente da forma que você está. Quando nós criamos esse firmamento, essa maturidade, nós confiamos a nossa vida ao Senhor, porque Ele é a pessoa que tem maturidade e responsabilidade suficiente para cuidar daquilo que nós entregamos a Ele. Confiar é acreditar, e outro significado que traz é acreditar na verdade das intenções ou palavras de alguém. Ou seja, confiar é crer. Todos os dias nós precisamos crer que o Senhor está no controle. Todos os dias nós precisamos crer que Ele tem trabalhado em nossas vidas. Todos os dias nós precisamos crer que Ele vai fazer o milagre. Mas confiar é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Confiar é reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, não somente quando faz o apelo com as canções bonitas aqui. É você entender aonde você está e dizer: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador. A Sua graça me basta e é nisso que eu vou acreditar. Que ainda que não tenha alimento nos meus armários, eu sei que o Senhor vai prover. Ainda que eu não sei como eu vou pagar aquela dívida, eu sei que o Senhor vai prover. E se o Senhor não prover hoje, amanhã o Senhor proverá. Está entregue em suas mãos, mas eu vou confiar e vou continuar te buscando e te servindo, porque Tu és o meu Deus, e essas leves e momentâneas tribulações não fazem a separação de quem Tu és. E a gente precisa entender isso, que tudo que nós passamos aqui vão ter duas situações. Vão ter situações que você vai achar insuportável, que você não vai conseguir viver determinadas situações de forma leve, que você vai sofrer e que você vai clamar ao Senhor por isso. E vão ter situações extremamente maravilhosas, inexplicáveis, que uma foto não vai conseguir explicar o sentimento que você tinha. Mas nenhuma dessas situações que nós passamos nessa terra vai se comparar com a glória que o Senhor tem se revelado para nós na eternidade. E por mais que você passe alegrias e tristezas, existe um pedaço desse livro que você chama de Bíblia, de boca de Deus,
que diz que um dia habitaremos com Ele e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais noite, só haverá Deus. E é nisso que nós precisamos confiar. Você acordando bem, sentindo a presença dEle ou não. Nós precisamos cada vez mais aprender a confiar no Senhor, porque dias ruins vão chegar, e são pequenos exemplos que a gente pode dar do que é confiar no Senhor, quando Ele sabe de todas as coisas, porque Ele sabe de todas as coisas. É basicamente quando você vai sair com os seus amigos, quando você ia sair com os seus amigos na juventude, e a sua mãe falava, leva uma blusa. E aí você falava, não, mãe, tá calor, hein? Fala, leva uma blusa porque vai esfriar. E aí a gente sempre fala que boca de mãe, né? Está ligado com Deus, né? Falou, acontece. É nesse nível que a gente tem que confiar. Quantas vezes você levou essa blusa? A gente precisa levar. A gente precisa carregar a palavra do Senhor. Porque Ele diz, calça os seus pés com a minha palavra. Põe o capacete com a minha palavra. Se revista da armadura com a minha palavra. E a gente consegue desfrutar o melhor dessa terra quando nós nos revestimos da presença do Senhor. Quando Deus diz para a gente, vai dar tudo certo, continua no caminho, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele sabe o quanto você pode chegar, onde você pode avançar. E confiar é o que nós precisamos fazer. Muitos ignoram, mas aqueles que servem ao Senhor e conhecem um pouquinho só de Deus, eles colocam na sua vida e entregam os seus caminhos ao Senhor. E aí Davi no Salmo 37, ele faz essa comparação de pessoas maduras, numa época onde a grama do vizinho é compartilhada nas redes sociais. Essa comparação nunca se tornou tão atual, porque basicamente o que Davi fala no Salmo é para a gente parar de ficar olhando as felicidades do povo no Facebook e no Instagram e começar a cuidar da nossa felicidade, porque aquela felicidade pode ser de plástico, e mesmo que não seja, Deus tem preparado para cada um aquilo que é de cada um. E a gente muitas vezes almeja o que é do outro. Às vezes a gente nem sabe dirigir e quer ter um carro de R$500 mil. Mas a gente quer ter, para dizer que tem. Às vezes a gente nem vai dar conta, mas a gente quer ter uma mansão. Não conseguimos nem limpar 2 cômodos no nosso dia a dia, às vezes pela correria, porque tem filho, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, e a gente quer ter uma mansão com 15 quartos para receber todo mundo. Então entenda que Deus nos dará aquilo que nós precisamos ter e aquilo que Ele acha que nós devemos ter. E você pode conquistar tudo isso com o seu esforço, mas conquiste isso sabendo o lugar dessas coisas, sabendo que Deus vai preparar o que é de fato para você, e conquiste isso para a glória e honra do Senhor. Não porque você quer ter uma grama mais verde que a do vizinho. O jardim do outro pode até ser mais florido, mas se você tiver um jardinzinho simples, bem cuidado, é disso que Deus agrada. O versículo 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Em algumas versões fala, e o mais Ele fará. E precisamos entregar, não só entregar ao Senhor, mas agir também de acordo com a palavra dEle. A gente muitas vezes entrega e cruza os braços e espera Deus agir. Ele vai agir, mas faça a sua parte. Trabalhe, estude, seja paciente, como o próprio Salmo diz, espere no Senhor com paciência, confia nele, espera com paciência. Faça a sua parte e Ele vai fazer a dele. Deus, Ele sempre trabalha independente do que nós sentimos, independente do que nós pensamos, Ele sempre será Deus.
E Ele é especialista em coisas impossíveis. Ele é especialista em momentos em que nós não temos mais o que fazer. Porque é aí onde nós entendemos que o controle está nas mãos dele. É onde nós entendemos que Ele pode fazer todas as coisas. E entre só sentir e confiar, eu prefiro confiar. Porque quando eu estou confiando de fato, é quando eu sinto a presença dele. Você quer sentir a presença do Senhor? Não somente sentir? Então comece a confiar. Confia que esses problemas que você está tendo, Ele está no controle. Confia que essa alegria que você está vivendo, Ele está no controle. E que Ele tem feito todas as coisas para aprendermos mais dele. Hoje, Ele nos chama para sairmos do mural das lamentações. E você vai ver que as maiores experiências que você vai ter não são aquelas experiências que são postadas. Às vezes não vai nem dar tempo de você pegar o celular para você gravar. Porque você está vivendo aquilo tão intensamente. Deus está te fazendo sentir e viver coisas tão maravilhosas. E aí você vai confiando e acreditando. E a cada passo nós precisamos confiar, mesmo sem compreender. Porque o Deus que nos surpreende ainda irá nos surpreender. Que esse ano o Senhor possa nos surpreender cada vez mais, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus planos, nos seus sonhos. Mas que principalmente você possa se surpreender por ter se colocado na presença de Deus de uma forma que você nunca se colocou antes, para viver aquilo que você nunca viveu antes. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor tem nos lembrado quem Tu és. O Senhor tem trabalhado em nós infinitamente. Senhor, ainda que nós não tenhamos nada para Te oferecer, que nessa hora possamos entregar a nossa vida em Teu altar, Pai. Entregar tudo que nós temos e somos em Seu altar. E reconhecer que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Seja dentro de um quarto, Pai, orando a Ti e lendo a Sua palavra. Seja no meio da rua, Pai, conversando contigo. Ou seja em comunhão com os irmãos, Pai. Que possamos reconhecer que Tu és o único e suficiente Salvador. Confiar os nossos caminhos a Ti, Pai. E esperar em Ti. Porque no dia mau o Senhor nos guardará. Porque o Senhor nos livrará de circunstâncias, Pai, a qual não temos solução. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa casa, Pai. O Senhor tem cuidado dos nossos corações angustiados muitas vezes. Mas cremos no dia em que essa tristeza se tornará alegria, em que essa incerteza se tornará a plena confiança, porque ainda há esperança. Então que nessa hora, Pai, nós venhamos sair daqui transformados e revigorados pela Sua presença, e aprendendo o que o Senhor tem nos ensinado, a confiar em Ti, a acreditar em Ti, a crer em Ti. Que através do Teu sacrifício na cruz, nós lembramos vez a vez, através do vinho e o pão, devemos confiar em Ti e acreditar que o Senhor tem tudo, todo o poder em Suas mãos e sabe de todas as coisas. Eu Te agradeço, Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor tem nos usado como um instrumento na vida daqueles que estão ao nosso redor. O Senhor tem alcançado pessoas através das nossas vidas. E que ao confiar em Ti, isso continue se repetindo cada dia mais. Que haja esse testemunho de esperança, Pai, da Sua palavra. Por isso nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus
e sempre serás o nosso Deus e cuidarás sempre de nós. Amém.